vincular aqui agora o material. Pessoal, para quem está ao longo dessa semana, eu sei que entraram alguns alunos e tudo mais, eu estou colocando lá no grupo de WhatsApp, a gente criou um grupo de WhatsApp da disciplina, quem não tiver nele pode, depois eu até mando aqui o contato, mas eu acredito que vocês estejam lá, né, um ou outro estejam, a coordenação tem passado esse grupo, até porque está lá naquele aplicativo que foi distribuído para os alunos, né? E caso alguém tenha perdido, eu já coloquei lá a aula zero, né, que consta as datas, o calendário, e já apresentei também os 2 primeiros slides, já estão vinculados lá também. Caso alguém tenha entrado depois e não teve esse acesso, hoje eu posso até colocar de novo, não tem problema nenhum. Tá legal? É só vocês manifestarem lá no grupo, ok? Bom, só lembrando, a gente já está aqui na unidade 1, tá, gente? A gente está vendo dentro dessa matéria, que é legislação, segurança do trabalho e meio ambiente, é uma matéria interessantíssima, porque ela vem englobar não só todo esse processo da segurança do trabalho, mas a segurança do trabalho hoje, com todo o processo legislativo em cima dela, estendendo aí para também a questão da legislação ambiental, que são 2 diretrizes que hoje ainda são extremamente preponderantes e necessárias na maioria das indústrias e empresas. Então, muitos de vocês aqui, né, ao trabalhar na área, vão precisar saber, pelo menos basicamente, né, genericamente ou generalistamente falando, né, sobre os processos de segurança do trabalho. Então, daí a importância dessa disciplina. E hoje em dia não é nem já a questão de pegar bem na foto, não, tá, gente? Ficar bem na foto, não. Já virou até uma questão, além da questão da legislação, virou também uma questão ética, uma questão de você, como indústria, como um processo siderúrgico, como um processo mecânico, qualquer que seja a atividade, você ter essa preocupação com a questão do meio ambiente. Não só no processo dos resíduos, mas especialmente na questão das matérias-primas. Então, essa disciplina, ela juntou um pouco essas 2 áreas, essas 2 temáticas, que praticamente é um beabá para todo mundo que for trabalhar aí. Então, não se enganem. Vocês, ao trabalhar na área mesmo, vocês vão fazer cursos e treinamentos com relação à legislação e segurança no trabalho, e vocês já vão ter aqui agora e aí cada vez mais no currículo isso é necessário, mas vocês já vão ter uma base aqui bem clara para isso. Então, a unidade 1, ela está se encerrando hoje, a gente já viu já na primeira aulinha segurança do trabalho, então todo um processo básico de entender o que é essa chamada segurança do trabalho. Na aula passada a gente viu todo o processo que caracteriza o chamado acidente do trabalho, e aí desde a ideia prevencionista, né, que é aí o processo de prevenir mesmo, toda a ideia da prevenção, né, que ela é a base mesmo de toda e qualquer ideia, não é esperar acontecer o acidente de trabalho. O ideal de toda e qualquer indústria, empresa, negócio, é você prevenir para não acontecer. Não que não vá acontecer, mas com a prevenção você minimiza e diminui os riscos. Então a gente viu não só o processo prevencionista, mas a questão do que entra no rol de estatísticas, bem como uma introdução à questão da análise e da investigação de acidentes. E hoje, até como forma complementar, encerrando aí, a gente vai ver essa questão das formas de classificação e as técnicas de análise de risco aí, tá? Estava chamando a atenção disso. Na próxima aula, gente, a próxima dia 2 de abril, a gente vai ter já o processo a aula antes da nossa provinha. E aí a gente já vai ter. Deixa eu ver o calendário da prova, gente. Até. Nossa prova está marcada. Isso, dia 9 de abril, né? Então, dia 2 de abril é a nossa aula antes da provinha. Então a gente já vai ter aí uma revisão no dia 2 de abril. E aí eu explico como é que é a prova, como é que é o processo todo. A gente faz de uma forma bem tranquila. Tá legal? Alguma dúvida até aqui? Não, sem dúvida. Tranquilos, né? Então vamos lá, gente. Bom, então eu tenho até que ver essa questão da data aqui, gente, porque a aula que vem é dia 26, não é isso? Hoje é dia 19, não é, gente? 19 de março. Tem o dia 26, eu não sei por que o dia 26 não... Ah, é isso, gente. Aqui tá errado, ó.
Dia 26, dia 2 de abril é feriado, não é? Pelo calendário, eu estou até postando aqui agora o calendário para vocês verem. Dia 2 de abril é calendário de quê? O que é dia 2 de abril, gente? Com essa pandemia a gente até perde a noção do que é os feriados, né? Deve ser Corpus Christi, Semana Santa, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, dia 2 de abril que é feriado. Então, esse aqui está com a data errada, eu já vou corrigir de uma vez aqui, ó. Aqui não é dia 2, não, aqui é dia 26, que é a aula que vem é uma aula que antecede a nossa provinha, ok? Tranquilos? Visualizaram aí que eu alterei, né, gente? Sim, 2 de abril é sexta-feira santa. É sexta-feira santa, não é isso? Então, parece que eu devo ter comido mosca aqui, né? Ao calcular aqui a questão, eu pulei o dia 26. Na verdade, o dia 26 tem aula normal, estou vendo aqui agora, e dia 2 que é feriado. Então, nós vamos ter, então, a próxima aula é a última aula antes da prova. Então, gente, por favor, sei que vocês adoram estudar na sexta-feira, não tem nada mais prazeroso do que uma aula na sexta-feira à noite, mas a aula que vem eu já vou apresentar para vocês as questões da nossa prova antes da nossa prova propriamente dita, porque dia 2 vai ser feriado. Tudo bem? Ok? Aí eu lembro isso também ao longo da semana lá no nosso grupo de WhatsApp. Ok, gente? Então vamos lá. Na aula de hoje, então, a gente vai ver todo o processo das formas de classificação. Na aula passada, deixa eu ver se está visualizando aqui o material, gente. Vocês estão conseguindo... o André levantou a mão. Pois não, André? O slide parou de transmitir. Opa. Não deve ser, falar em prova, deve ser emoção, né? Ou então vocês jogaram praga, pode ser. Costuma ser os dois. Mas deixa eu colocar aqui. Apareceu aí? Olha aí, gente. Não, apareceu. Apareceu. Bom, então vamos lá. Dando prosseguimento, e aí nessa questão da segurança do trabalho, hoje a gente vai ver a questão das formas de classificação e técnicas de análise de risco. E aí, gente, lembrando, né, aquilo que é importante. Quando alguém vira e fala assim, nós não teremos risco ou não correremos risco, a gente tem que parar com essa visão da ideia do risco. O risco, ele vai acontecer, né? A grande questão, né, e aí toda e qualquer atividade que envolve pessoas, que envolve conhecimento, prática, técnica, que envolve até tempo de uso de máquina, uma série de questões, o risco vai estar sempre do lado e em algum momento vai ter acidente. Não que ninguém queira, que alguém queira que tenha um acidente, mas quando eu tenho uma dimensão de que o risco existe, ele pode acontecer, a minha postura perante a esse risco, ela muda significativamente, ou seja, eu começo a perceber, olha, se em algum momento pode acontecer algo, eu posso, né, ter um risco de algo não desejado, eu tenho que estar o tempo todo preparado para quando esse risco acontecer. E aí é essa preparação que dá a tônica desse nosso processo aqui, dessa nossa disciplina, de saber que eu estou correndo risco, mas fazer de tudo para que, caso aconteça, né, esse acidente, ou esse imprevisto, ou qualquer nome que se dê, né, eu consiga minimizar isso de maneira que eu não tenha perda de dias parados, nem perda de membros, nem perda de pessoas, de vidas nesse sentido. Então, dentro desse processo, a gente começa a ter a ideia de como classificar e analisar esse processo de risco. E aí a nossa aula de hoje é exatamente essa, né? Criar um programa ou estruturar um programa em que eu consigo classificar e analisar as possibilidades de risco graduando, inclusive, a forma e o tipo de risco que pode acontecer. Então, a aula hoje é especificamente sobre isso. Como é que eu classifico esse risco e como que eu vou analisar, né, a incidência ou não desse fator risco. É isso que vocês têm que entender hoje. Então, ela é uma matéria fácil, mas é uma matéria grande, densa, mas é bem tranquila, tá? Mas, então, vamos lá. As atividades consideradas riscos são todas aquelas que podem, né, causar algum dano ao trabalhador. Dano físico, dano de vida mesmo, pode ser dano ao patrimônio, pode ser uma série de questões. Mas isso, o que conta mais, gente, é o dano ao trabalhador. Então, sempre antes de iniciar todo e qualquer programa de gerenciamento e prevenção, ou seja, gerenciar o risco e prevenir o risco,
As equipes de segurança e toda indústria, toda empresa, ela tem que ter lá uma comissão interna de prevenção de acidentes, uma equipe de segurança local, né? É aquela equipe que está sempre recebendo treinamentos, vai ter um grau de autonomia e de hierarquia sobre os demais no tocante ao processo de segurança, e é aquele que vai multiplicar uma série de treinamentos, ideias, processos internos. Mas antes de ter isso funcionando adequadamente, toda empresa, toda indústria, ela precisa realizar uma análise, né, e análise bem honesta de todo o risco que existe naquele local. Todo, tá, gente? Qualquer risco, né? E aí, retomando essa ideia, tem nesse diagrama interessante, olha que bacana, que eu coloco lá o risco destacado com a minha meta de chegar à redução de custo, de risco. E para eu chegar nessa redução de risco, eu preciso não só reduzir a frequência, né, desse risco, bem como reduzir as possíveis consequências. E para isso acontecer, eu tenho que estar muito claro, muito certo das causas que podem provocar esse risco. Então, o risco nada mais é do que uma função que vai envolver frequência com que os acidentes ocorrem e os danos, as consequências que eles podem causar. Então, quando eu vou trabalhar essa ideia de risco, eu tenho que estar muito claro, antes de fazer todo um processo de gerenciamento, e aí vai ter equipe de gerenciamento de risco ou de prevenção de risco, né? Eu tenho que primeiramente mapear, classificar e entender os possíveis riscos que podem acontecer, tá? Então, esse é o objetivo. E para análise desse risco, a gente vai utilizar sempre dois fatores. Atenção aqui, tá, gente? Vocês já vão perceber, quando eu coloco algumas palavras negritadas, ou quando eu falar atenção, gente, porque pode ser matéria que cai na prova, tá? Então, só estou falando isso como dica aí, tá? Então, quando eu for fazer um processo de análise de risco e saber quais são os riscos, eu vou ter que usar dois critérios, dois fatores para poder analisar esse risco aí. Um que é o critério qualitativo e outro que é o critério quantitativo dos riscos envolvidos nesse ambiente, nas atividades, no setor que eu trabalho, tá? Quais são os riscos, os critérios qualitativos do risco? Todo risco ele pode ser físico, químico e biológico. O que é o risco físico? Tudo que envolve ruído, calor e frio, vibrações, pressões anormais, radiações, umidade, tudo isso tem que ver com aquela questão física. E aquela questão que você sente na pele, aquela questão que você sente organicamente falando, e aí por isso que mexe com o físico, você consegue saber até que ponto que tem algo saudável ou insalubre, algo normal ou anormal. Então não é muito difícil de entender não, tá, gente? Ambientes muito quentes, né? Ambientes frios demais, ambiente que sofre uma vibração muito grande no local, o ruído absurdamente alto. Então é tudo isso que está mexendo com sentidos e com todo esse processo físico aí. Os critérios químicos, né, qualitativos químicos, né, do risco, é aqueles que vão englobar toda e qualquer substância, composto ou produto que podem, por acidente, penetrar no organismo, né, provocando uma série de situações e consequências, né, devido ao quê? À exposição ao local, né, seja por contato direto, seja por acidente, né, em relação a produtos químicos aí. Então, é todo o cuidado que você tem que ter com relação a isso. E temos também os critérios biológicos, em que todas as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, né, podem acometer os trabalhadores naquele local. Tá? Então, por exemplo, a grande questão do isolamento agora de grande parte dos locais é porque, dependendo do local e da aglomeração, você tem ali um risco biológico, né, das pessoas se contaminarem. E um risco biológico que, querendo ou não, pode ser agravado por risco, os critérios físicos e outras questões também, tá, gente? Então, só para vocês saberem que o tempo todo a gente precisa ter essa preocupação de não só entender que algo pode acontecer, né, que vai acontecer se eu não fizer algo, mas que é algo normal. E aí, quando eu falo que é normal, mas peraí, é normal ter acidente? É normal, gente. Quando você trabalha numa concentração, que tem várias pessoas, que você usa equipamentos, que você tem algo ali que usa peças, ambientes e tudo mais, variação do clima e tudo mais, é normal você ter uma série de fatores que podem provocar acidentes. A grande questão, e aí eu repito, é de novo
o que fazer para evitar que isso aconteça, ok? Até aqui tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. Tem alguém que está começando hoje? Só para saber aqui. Ok, então. Vamos lá. Tem o Bernardo, eu acho. Bernardo? O rapaz entrou no grupo e hoje Isso. é a primeira aula. Bacana. Eu não vi, não. Entrou lá hoje? Agora mesmo? Agora, Não. Ah, então beleza. Você que entrou agora, seja muito bem-vindo. Eu vou até... Este que vos fala aqui sou eu, tá? Professor Rodrigo. Legal? Depois você se apresenta aí, né? Quem quiser. Se for tímido também não tem problema, não. Bacana? Continuemos então, pessoal. Então, dentro desse processo do risco, só para desmistificar essa ideia, tá, gente? Eu até dei um exemplo logo na primeira aula, quando o pessoal vira e fala assim: Andrade, a Vale sabia que ia acontecer o rompimento da barragem e não fez nada. Esse sabia que ia acontecer é exatamente isso aqui. Quando você trabalha num processo, ainda mais que envolve barragens de rejeitos e tudo mais, todas elas têm que calcular quais são os possíveis riscos, né, ambientais, humanos, clima, uma série de questões ali envolvendo ali a questão da barragem. E o que eles fazem? Eles fazem um plano de impactos financeiros, sociais, de prejuízos, uma série de fatores. Então, quando você faz isso, gente, não é querendo que aconteça, mas é saber que, se acontecer, o que vai ser feito. Então, aí esse documento caiu e todo mundo, Vale sabia que a barragem poderia romper. Claro que ela sabia, como todo mundo, quando você coloca algo que é artificial, que está sujeito a vibrações, sujeito a intempéries, variações do clima, no caso, essa barragem lá de Brumadinho, houve uma liquefação da base, né, que é algo até previsto, mas difícil, mas aconteceu. Então, você já tinha minimamente uma possibilidade de quais eram os riscos do impacto daquela barragem ali, tá? Isso é você saber o que fazer quando acontecer, tá? Então, de novo, só para ressaltar essa questão aqui. E aí, dentro dos critérios quantitativos, então, eu qualifiquei, né, os critérios lá químico, físico e biológico, e o quantitativo, o critério quantitativo é a intensidade com que esses, né, riscos vão acontecer, né? E aí, gente, essa intensidade é a intensidade do agente nocivamente, daquilo que provocou. Se ele é superior aos limites de tolerância, né, e aí eu vou ter normas e legislação estabelecendo quais são os ideais. O ruído, qual que é o máximo que um lugar pode estar fechado, pode ter de ruído? Questão da temperatura, qual que é o máximo e o mínimo? Questão de gases tóxicos, qual que é o máximo e o mínimo? Então, a questão de entender exatamente saber se determinado processo que está acontecendo ali está superior, né? Está com uma quantidade muito maior daquilo que a legislação determina, né? Que garanta ali a integridade física e psíquica do trabalhador. Psíquica é ótimo, gente, porque barulho, muito barulho, o mesmo barulho. Aliás, nem é a variação harmônica do barulho, não, tá, gente? Mas aquele barulho que fica martelando o tempo todo, assim, tum, 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 dependendo da altura, aquilo provoca problemas psíquicos, né, com o tempo. Uma série de fatores, tá, gente? Então, não só a saúde física, mas mental do trabalhador, tá? Então, cada atividade, aí a atividade mesmo, o trabalho em si, a prática em si, ela vai ser regida por uma norma regulamentadora, que a gente chama das NRs. Vocês já devem ter ouvido, alguns aqui já trabalham com vários conhecimentos de várias NRs, de várias normas regulamentadoras. Isso é norma que vai regulamentar, como o próprio nome diz, o que fazer e o que não fazer, ou como se preparar para determinada situação ou atividade, né? E as atividades regidas pela NR, gente, ela tem como objetivo exatamente isso aí, ó, definir quais são as referências técnicas, os estudos que estão por trás daquele limite, quais são os princípios fundamentais que vão reger, né, quando eu estou trabalhando a questão da saúde física, integridade mental, os processos. Ao mesmo tempo, vai regulamentar quais são as medidas de proteção necessárias para cada, né, situação, e aí até o uso de equipamentos, né, os EPIs, todos os equipamentos necessários e tudo mais, então vai estar lá assegurado, olha,
Se você for trabalhar com isso nessa situação, nesse ambiente, este é, por lei, o equipamento que você precisa utilizar, né? E, ao mesmo tempo, estabelece uma série de requisitos mínimos, não só para prevenir acidentes e doenças ocupacionais que podem acontecer nos vários projetos e atividades. Doenças ocupacionais, gente, é doenças da ocupação. Ah, eu trabalhando naquela função, eu posso ter uma doença pela ocupação do cargo, pela ocupação profissional que eu tenho, que eu exerço naquele local ali, tá? Então, para prevenir não só esses acidentes e essas doenças ocupacionais, bem como o processo a maneira correta de utilizar máquinas e equipamentos. Então, a NR, ela vem para complementar e garantir que as pessoas tenham treinamento para usar máquina, que elas saibam usar os equipamentos, que elas saibam prevenir e enxergar ali possíveis situações de risco como forma de minimizar. Vamos lá, gente. As empresas e indústrias, elas seguem as NRs porque elas são boazinhas ou porque é obrigatório? Eu já fiz uma pergunta parecida aqui na aula uma vez. O que vocês acham? Que é obrigatório. Exatamente. Vai chegar num ponto, André, vai chegar num ponto que passa a ser quase que orgânico, quase que natural esse processo. Ainda está longe, mas vai chegar num ponto. Por quê, gente? Tem a ver com a cultura, com o treinamento. Hoje em dia você tem mais capacitação dos funcionários, então chega num ponto. Outro dia eu fui visitar outro dia tem quase um ano, tem mais de um ano, eu fui visitar uma empresa que era interessante, que como eles começaram a melhorar a qualificação do trabalhador, começaram a contratar trabalhadores que já estavam ou cursando a faculdade ou já tinham acabado de cursar a faculdade, tá? Até então, gente, antes, no passado, essa empresa contratava qualquer pessoa, a pessoa que a gente chama de teórico, de prático e tal, então, mas na hora que eles começaram a contratar esse pessoal, o nível de aculturação de várias questões envolvendo, principalmente, várias questões, a empresa e na indústria, tá, gente? Mas principalmente segurança melhorou muito. Porque hoje o maior desgaste é você ter que obrigar e exigir do seu funcionário que ele use o EPI. E olha que você tem cartaz, treinamento, você fala o tempo todo, a pessoa está lá no campo, você fala assim, ô fulano, coloca o capacete, coloca a luva, coloca o óculos de proteção, e a pessoa está teimando e insiste em não usar. É igual máscara agora, né, gente? A gente pede para o pessoal usar máscara, o pessoal não só não usa, mas quando usa, ainda usa errado, né? Então, só para vocês verem como que é a mesma dificuldade no processo aí de regulamentação. E o que as indústrias perceberam é que, com o nível de escolarização maior, os próprios funcionários criaram essa cultura e agora eles já automaticamente já chegam no local, eles já chegam paramentados, já chegam assim, trabalhando, não tem essa coisa de ficar mandando, eles automaticamente já abrem, pegam o material, já calça, coloca, veste, né? Então, olha como que mudou isso. E essa é a grande questão. Então, vai chegar numa hora que você vai ter uma norma lá, claro, como forma de garantir que existe a lei, mas que vai ser um processo quase que espontâneo aí, pelas várias questões envolvidas aí, tá? Bom, eu falo que até esse processo da pandemia ela serve até como uma lição dessa questão da gente começar a parar e repensar mesmo, né? Qual que é o meu papel perante a sociedade, até que ponto que eu, dentro desse processo da pandemia, que pode acabar em um ano, pode levar 5 anos ainda, não estou dizendo que vá, mas aí vai ter sempre esse risco das variantes, os vários processos, até isso entrar num controle, nós vamos usar máscara por um bom tempo ainda, mesmo com vacina. E aí é uma questão de que acabar criando essa cultura de que, opa, peguei uma simples gripe, eu começo a usar máscara como forma de... E aí uma máscara não nessa forma tão demonizado que o pessoal coloca da máscara, mas pelo contrário. Opa, se eu sei que eu estou gripado, pode ser uma gripezinha simples, um H1N1, qualquer coisa, uma gripe normal. E eu sei que com a minha eu gripado, eu posso passar o vírus para outras pessoas, eu começo a usar máscara quando eu estiver gripado, né? Ou seja, coisa simples. Então, talvez, eu estou especulando, um grau de consciência em relação ao outro ou à sociedade pode advir daí, né? Mas esperemos para ver, tá? Então, dentro desse processo, gente, acaba que a gente precisa, tendo esse conhecimento do aspecto qualitativo e quantitativo dos riscos, né, e da dimensão do que é o risco, e sabendo das normas regulamentadoras, eu preciso saber, então,
criar um programa de gerenciamento de riscos. E pelo próprio nome diz mesmo, saber gerenciar os riscos, né? Quando eles acontecerem, ou se acontecerem, o que eu tenho que fazer, ou o que eu tenho como atuar, ou como, né, como forma de garantir, né, uma série de vantagens tendo esse processo aí de gerenciamento. Então, o PGR ele vai existir principalmente para realizar o processo de identificação, avaliação e controle dos riscos que existem em cada local de trabalho, tá? Identificar, gente, e é isso mesmo. Dentro onde eu estou, quais são os possíveis riscos de acontecer aqui nesse local? E saber identificar possíveis riscos, tá? Depois que eu identifico esses possíveis, eu vou avaliar, né, o grau desse risco e, dependendo do grau, eu vou criar uma série de controles como forma de evitar esses riscos. Então, o PGR, ele objetiva exatamente isso aí, ó, reduzir, né, quando é possível, reduzir, tá, gente? Né, ou eliminar possíveis riscos, promovendo maneiras de lidar com eles de forma segura. Então, quando eu falo reduzir, gente, porque vai ter risco que você não vai conseguir eliminar, não. Aconteceu, aconteceu. Mas se aconteceu, eu consigo minimizar o dano? Então, essa que é a questão, tá? E, né, dentro do PGR, eu vou definir o que deve ser feito, como que deve ser feito, quando, quem que vai realizar, fazer e quem que vai verificar se de fato está funcionando ou não. Então, olha a importância que se dá no PGR, né, de você saber trabalhar o processo de gerenciamento. E aí, gente, quando vocês formarem, não se enganem. Vocês serão... Alguém que já trabalha na área de engenharia mecânica? Eu. Vitor trabalha, né, Vitor? Você pode Eu falar... trabalho também. Tem a Roberta, né? Vocês podem falar o nome da empresa ou não? Eu trabalho na Delp. Oi, Roberta, onde? Na Delp. Delp, e você, Vitor? Você falou aí. Na Modelaço, em Betim. Bacana. Então, minimamente, você já tem todo um componente lá dentro das empresas, das indústrias que vocês trabalham, que já tem essa coisa de gerenciamento de risco, né? Não só o mapa de riscos, mas uma CIPA, mais um comitê de segurança, qualquer nome que se dê, mas são pessoas que estão lá, ou se vocês não fazem parte, não sei, mas que vocês estão lá, todos esses lidam com esse processo de gerenciar o risco o tempo todo, acompanhar o risco. Igual você vai gerenciar uma rotina trabalhista, uma atividade, né, num projeto, você está gerenciando esse risco aí. O ideal é gerenciar para que ele não aconteça, tá, gente? Ou se acontecer, ser o menor possível, tá? E dentro desse processo aí, né, o PGR, ele deve incluir não só essa identificação e a antecipação dos fatores de risco, então, identificar o que é um fator de risco aqui e as possíveis antecipações. Olha, eu estou vendo que esse negócio aqui está só acumulando, vai chegar uma hora que isso aqui vai tornar o caldo. E aí? Né? Então, você se antecipar, né, ao risco que está iminente de acontecer. Tá? Ao mesmo tempo, o PGR considera toda e qualquer informação contida no mapa de risco, então tem que saber fazer, mas principalmente saber ler o mapa de risco. Nós vamos ter um exemplozinho aqui na frente, e aí vocês vão entender o mapa de risco, mas a importância de estar claro para toda e qualquer pessoa, instruída ou não, formada ou não, gente, mas você tem que saber e entender que aonde você está naquele local existe um risco, foi feito um mapa que diz ali a intensidade e o que você está correndo risco, o tipo de análise, de classificação do risco que você está correndo ali, tá? O PGR também realiza uma avaliação desses fatores de risco e o grau de exposição dos trabalhadores desse local e vai relacionar prioridades, metas e cronogramas. E metas vocês devem estar acostumados, vocês já viram em algum lugar. Olha, estamos há X dias sem acidentes, ou estamos há tanto tempo sem algum óbito ou alguma coisa, algum dano patrimonial, alguma coisa, qualquer que seja a meta aí, tá? Então, olha que interessante, quando você, então, coloca como política da empresa, ou política da indústria, uma cultura de gerenciamento de riscos. Eu falei aqui, mas assim, Roberto e Vitor, lá na empresa de vocês tem uma equipe especializada que trata com essa questão de risco?
Na minha empresa tem sim. Legal. Ok. Quem entrou aí, gente, que participa em algum lugar, às vezes a pessoa nem trabalha na engenharia mecânica, mas as empresas de vocês onde vocês trabalham deve ter, né, dependendo do tamanho, deve ter um processo de trabalhar ou gerenciar risco. Se não tem, gente, fica... Oi, Caio, pois não. Eu não trabalho na área da engenharia, não. Eu trabalho na área de manutenção, né? Então, lá, Legal. tudo isso aí que você está falando, sim. Lá tem também, claro. Beleza. Né? Nos lugares os demais, gente, que lá não tem ainda. Vocês podem, quem sabe, propor ou até fazer um projetinho e ganhar fama, né? E promoção com a ideia de trabalhar. Só, olha, nós estamos criando aqui uma política de redução de riscos. Ok, então fica a critério de vocês, tá? Bom, então dentro do PGR, ele vai contemplar quais tópicos, né? Toda e qualquer informação, né, sobre documentação e segurança dos processos, dos vários processos que estão envolvidos ali, se envolve máquina, como é que é a documentação da máquina, questão de documentação de horário, de turno, de pessoas e tal. Então, tudo aquilo que tem a ver com a segurança dos processos. O PGR vai ter também todos, tá, gente? Todos os procedimentos operacionais mapeados, quem faz o quê, de que forma, quantas vezes no dia, de quais horários, de que forma, em pé, sentado ou não. Então, todo o procedimento vai estar mapeado ali. A manutenção e a garantia da integridade física, mental, né, do trabalhador. Então, todo esse processo de trabalhar isso o tempo todo. Vai cuidar, principalmente, dessa capacitação cada vez maior dos recursos humanos, dos colaboradores, dos funcionários. Então, isso passou a ser... e é tão interessante, eu estava lendo até um artigo sobre isso, inclusive. Hoje as empresas elas preferem pagar salários maiores pelo fato de você ter pessoas mais qualificadas. Opa, saúde aí. Desculpa. Tomara que seja só gripe, né? Isso aí. Tá, gente? Então, não só no processo, as empresas preferem pagar maiores salários no grau de capacitação das pessoas do que você ter um prejuízo por pessoas mal treinadas ou que não criaram a cultura, pessoas que não querem entender mesmo e acaba tendo prejuízos muito maiores, né? Dependendo do dia que você ficou parado, com horas máquina parado por causa de um acidente ou da perda de trabalhador ou qualquer coisa nesse sentido, dá um impacto muito maior do que você criar uma cultura que tem a ver também com a capacitação desse recurso humano lá dentro, tá? Ao mesmo tempo, você vai ter todo o processo de uma gestão de modificações necessárias naquilo que precisa ser feito, modificado, seja cultura, seja treinamento, seja manual, seja práticas e processos, né? Uma revisão de análise de risco o tempo todo, então revisão, né? Revisionar, ver de novo e estar sempre vendo, sempre enxergando as possibilidades das análises desses riscos, investigar possíveis acidentes antes ou depois, então antes de acontecer, se investigar se é possível determinado fato ali que está acumulando virar um acidente, ou investigar algo que aconteceu, né? E por que aconteceu. Então, olha a importância de investigar algo que aconteceu e, dentro do possível, e vai acontecer em alguns momentos, as várias auditorias para saber se determinados procedimentos, técnicas, modus operandi, né? Se o funcionário está sabendo usar, então uma série de outras questões, se isso está muito claro internamente, você faz uma auditoria para saber até que ponto que os funcionários e o administrativo dessa empresa, dessa indústria, está consciente desse papel aí do gerenciamento de risco, tá? Então, o PGR, gente, até por isso mesmo, por essa natureza toda, deve contar com o apoio da alta direção, sempre, né? Porque até porque é um processo, ela vai responder criminalmente e legalmente por isso, então ela deve contar com a alta direção para ser plenamente implementado, bem como com todos os funcionários envolvidos aí, plenamente envolvidos também. É tão engraçado isso, gente, que eu já fui em empresa, e aí eu faço às vezes muita consultoria, que você pega aquele pessoal que é velho de casa, né? Tá, fulano lá, o seu Zé lá. O seu Zé tem 10, 15 anos de casa, e acaba que eles estavam lá tentando implementar uma série de mudanças de rotina voltadas para a questão de segurança, porque estava tendo muito problema com descuido mesmo, e aí tendo um prejuízo anual muito grande com relação a isso. E aí você pega uma pessoa que é antiga, ele era referência lá,
e a pessoa criando o caso. Não vou usar isso, eu não quero saber disso. Isso é só para os novos, eu tenho experiência, nunca vai acontecer comigo, até que chegou num ponto que, por uma série de problemas que ele estava provocando, né, ao ponto até do pessoal não querer fazer as coisas porque ele não estava dando exemplo, ele ter que ser demitido, né? Uma pessoa extremamente dedicada, excelente profissional, mas teimoso, né? E aí, por quê? Porque não teve envolvimento por parte, né, dessas novas mudanças. Então, você imagina você receber uma multa que você vai pagar muito caro, quase na casa do R$ 1.000.000, porque um funcionário se recusa a usar. Isso é inadmissível, né, gente? Então, o que me estranhou na época foi ele, sabendo que a empresa poderia ganhar a multa, ele não estar disposto a colaborar, né? Então, você vê como que vai muito das pessoas. Então, por isso que cada vez mais você tem que contar, não só a gente cobra isso por parte da empresa, claro, mas ao mesmo tempo você tem que cobrar do funcionário também esse comprometimento, tá? Gente, fiquem à vontade para interromper para qualquer questionamento, complementação, fiquem aí, tá? Bom, e aí, o PGR, esse gerenciamento de risco, ele vai ter então as seguintes, ele vai seguir as informações da NR22, prioritariamente a NR22, na verdade você usa até várias NRs na composição do PGR, mas de acordo com o livro, eles citaram especificamente a NR22 por causa da própria questão do PGR, tá, gente? E para ser implementado, tem que levar em conta tudo isso aí, ó. Número 1, o levantamento dos riscos ambientais, a gente já falou aqui, de identificar, levantar mesmo, mapear mesmo quais são os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, né, de possíveis acidentes que existem lá no local de trabalho e que vão, de alguma maneira, prejudicar a saúde do trabalhador. Logo depois, você fazer um levantamento de possíveis atmosferas explosivas, né? Se naquele ambiente há uma série possibilidade de ter lá uma junção entre ignição comburente e substância inflamável ou algum tipo de combustível, provocando ali uma explosão, tá, gente? Claro que para ter explosão basta 2 desses 3 itens aí, tá? Tendo ignição, que é um fogo, um comburente, que é algo que pode pegar fogo, ou com gás, por exemplo, acabou, é explosão na certa, tá? Então, fazer um levantamento sobre isso, levantamento dos locais que têm dificuldade de eficiência de oxigenação e ventilação, é o que a gente chama de espaços confinados, NR33 vai trabalhar especificamente sobre espaços confinados, então, toda e qualquer atividade realizada dentro do espaço confinado, além do PGR, ainda tem uma série de características e instruções próprias e específicas pela NR33, igual coloquei aí, tá? A questão dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, se tem, quais são, se usa, se não usa, então, para proteger o trabalhador dos possíveis riscos que vão acontecer. Ao mesmo tempo, eu faço uma análise, uma investigação dos acidentes de trabalho, então, é aquela coisa de estudar mesmo, saber assim, detalhadamente, minuciosamente, do fato que originou o acidente de trabalho, por que aconteceu, o que estava envolvido, o que não estava, onde que foi a falha ou não teve falha, foi falha humana, não foi, né? Com isso, encontrar as causas, né? E, claro, naturalmente, consequentemente, adotar as medidas de prevenção, evitando que volte a ocorrer, que volte a acontecer ali o processo de acidente, tá? Ao mesmo tempo, criar todo um processo de organização do trabalho e ergonomia, então, tem a ver com o ambiente, com o posto de trabalho, né? A bancada está na altura legal, o balcão onde ficam ali as peças que eu vou montar está fácil, de maneira que eu estico o braço e não fico forçando muito. Então, parece bobeira, eu já vi gente falar que isso é frescura, e não é, tá, gente? Não só o Taylor, né, nos princípios de gestão de administração, vocês devem ter feito noções de administração, né, introdução à engenharia e noções de administração, não sei se vocês chegaram a fazer. Lá vocês devem ter estudado o Taylor, que ele foi um estudioso que media essa questão da disposição das bancadas, mesas, equipamentos e tudo mais, como forma de agilizar ali, facilitar, né, a locomoção e o uso do organismo trabalhador ali na composição. Então,
Ah, a esteira está na altura legal? Tá. As peças estão no alcance da mão, de maneira que ele não tem que ficar esticando? Tá, beleza. É muito pesado, não é? Tem uma bancada que apoia isso decisivamente? Então, tudo isso aí. Então, não só organizar esse posto de trabalho, né, ficar mais tranquilo, um layout bem feito, por exemplo, bem como ergonomia daí, tá? Lembrando que principalmente voltados ao local onde vai ser o trabalho ali, tá, gente? Tem essa frase que é ótima, que todo e qualquer processo do local e as atividades têm que ser adaptadas ao trabalhador, e não o trabalhador se adaptar à esteira, ou à bancada, ou ao local e tudo mais. Então, tem que ter essa lógica sempre, tá? O item 7 aí, levantar todos os riscos dos trabalhos realizados em altura. Então, aí, além dessa NR22, ainda vou ter a NR35, a gente chegou a ver isso, se eu não me engano, na primeira aula, e especificamente o item 18.13 da NR18, né? Em que todo trabalho que é considerado em altura é aquelas que são executadas acima de 2 metros do piso inferior. Então, subiu lá, tem, mas 2 metros é baixo. Ok, depende da queda. Se você cair com algo em cima, ou dependendo da forma como você cai, você morre, né? Caindo de 2 metros, tá? E ao mesmo tempo, quando você vai trabalhar com questão de altura, você tem que ter obrigatoriamente um uso de EPI, né? Equipamento de proteção individual, né? De forma bem sistemática, criada a cultura de utilizar, seja individual ou coletivamente, né? E tudo isso fornecido pelo empregador como forma de garantir aí, né, o uso adequado dos equipamentos. Ao mesmo tempo, eu vou ter aí todo o levantamento de risco existente aí na utilização de máquinas, veículos, equipamentos. Então, vai ter uma NR12 específica para isso, né? Como é que é o veículo que eu vou usar, como é que é a utilização, o que comporta, o tipo de treinamento que tem que ter ou não. E aí, gente, somente trabalhador qualificado e treinado, dependendo do equipamento, ou da máquina, ou do veículo, que vai poder aí, né? Eu trabalho às vezes num processo de logística e aí fica lá todo mundo assim, não, para pôr o carrinho lá que o fulano leva e carrega lá os produtos que chegaram e coloca lá na estante, lá no cantilever, por exemplo, para poder trabalhar lá os processos. Ok, não é o fulano que carrega, não. Tem que saber quem é que sabe operar uma máquina dessas ou não. Não sei se vocês já viram, isso é muito comum, gente, já distribuíram aí vários vídeos aí no WhatsApp, redes sociais em gerais, de uma pessoa num centro de distribuição que está vindo lá com um carrinho, e aí foi um toque bem devagar, mas o carrinho pegou numa daquelas estruturas lá das estantes, de um grande depósito, e ao cair todo o corredor de estantes caiu, abalou a dos lados e depois, pela vibração, todo o depósito, era um galpão gigantesco, caiu, né, provocando ali um acidente de grandes proporções. Vocês já viram isso aí, foi muito comum, esse videozinho que espalharam aí. E isso provocou até óbito, inclusive, lá de pessoas que estavam embaixo lá, né, pela quantidade de estoques de matérias que caíram em cima dessas pessoas, tá? O item 9, então, levantar os riscos dos trabalhos quando está perto de energia elétrica. Então, não só que envolve ou próximo de energia elétrica, você tem que adotar essas medidas preventivas, tá, gente? Toda e qualquer medida preventiva em relação a isso. E, ao mesmo tempo, no item 10, aí, o estudo de um plano de emergência. Então, dentro da possibilidade de ter o risco, qual é o plano de emergência caso aconteça? Então, você tem que elaborar de forma muito consciente, visando o quê? Uma rápida resolução de todo e qualquer problema que venha acontecer, né, caso aconteça o risco e tudo mais. Então, você tem que ter gente preparada. Na primeira aula a gente fala até um pouco disso, sobre a questão do conhecimento, da habilidade e da atitude da pessoa, né? Porque não basta ela conhecer, não basta ela saber o que fazer, mas na hora que acontecer o risco, ela tem que ter a atitude de resolver rápido um problema ali, uma situação que pode vir a agravar. Eu mesmo, é uma coisa assim, parece que foi até instintivo, mas claro, eu tinha treinamento e tudo mais, e aí eu comecei a ver lá um processo, estava começando a pegar fogo, já estava queimando uma quantidade grande de tecidos e panos no local, era uma indústria de confecção, gente, e aí não só
pelo tipo de tecido, que o tecido é altamente inflamável, mas dependendo da goma, dos produtos que você coloca, da tintura ali, vira uma base de altamente combustível ali, de combustão, provocando. E eu lembro que eu estava no local e eu vi lá uma faísca, começou a pegar fogo, eu já corri no extintor lá que estava pendurado e já apaguei ele. Então, é uma decisão de você tomar, aliás, é o processo de você tomar uma decisão muito rápida, sabendo que poderia provocar. E aí eu lembro que quando eu apaguei, danificou, óbvio, aquele pedaço ali da linha de produção, dos tecidos que estavam em volta, porque caiu espuma lá que apagou o fogo, e aí estragou parte dos tecidos, aquela coisa toda lá. E aí eu lembro de alguns funcionários, falaram assim, pô, mas aí o cara atrapalhou tudo, então, porque vai muito da cultura, né, gente? Sempre tem aquele pessoal que adora ver um problema, né? Mas o pessoal da equipe de segurança foi lá, assim, até parabenizar. E um detalhe, gente, eu estava lá visitando, hein, para vocês terem ideia. E a equipe de segurança foi lá e ainda parabenizou pelo fato de ter provocado um acidente de altíssimas proporções. O interessante é que eles perceberam que uma das máquinas ela estava com um problema, estava soltando faísca e ninguém tinha percebido, eles descobriram isso depois. Então, olha, um risco que não foi mapeado, que poderia ter provocado uma situação extremamente grave, em que você tem que tomar uma iniciativa ali, dependendo do processo, né? Então, faz parte do plano de emergência um treinamento das equipes de combate a incêndio e outras questões envolvendo aí riscos dentro da indústria ou da empresa. Ok? Até aqui, alguém tem algum exemplo que gostaria de partilhar, gente? Essa questão aí, Rodrigo, que você está falando do pessoal ter criticado, né? Que você atrapalhou e tal. Sempre tem um, cara, impressionante. Aconteceu isso comigo lá onde eu trabalho, que tinha um senhor lá fazendo uma solda numa peça e tinha um vasilhame com um produto lá que ele estava usando para limpar o equipamento que ele estava trabalhando. Uhum. E quando ele foi soldar, foi uma fagulha de solda dentro desse vasilhame com esse produto de limpeza lá. Sempre acontece, já notou? Impressionante, né, cara? E aí ele, ao invés de tentar abafar o fogo ou alguma coisa assim, né? Ele bateu a mão no vasilhame e jogou no chão. Na hora que ele jogou no chão, espalhou. E foi em cima de uma tomada elétrica lá de 440 volts. E aí minha reação na hora foi pegar o extintor e apagar, né? Eu peguei o extintor e apaguei o fogo. Mas aí veio um outro manutentor lá, o mais velho, mais tempo de casa. Menino, você não sabe o que você acaba de fazer. Você vai arrumar um problemão agora. Que vai ter que vir o bombeiro aqui e vai ter que registrar porque que usou esse extintor, que eu não sei o quê. E os caras começaram a me xingar ainda. Então tá, da próxima vez eu deixo pegar fogo de tudo. Não, mas tem disso mesmo, tem sempre a turma do conto, e é interessante você falar isso, cara, e aí até o que eu falei também, a gente tem que tomar até cuidado com isso, porque sempre tem a turma do deixa disso, não precisava tanto. Tem gente que morre por causa dessa postura, tem gente que perde. Teve uma loja de tintas ali perto daquela estação do metrô do Carlos Prates, ali no metrô em BH, gente, o metrô do Carlos Prates, que pegou fogo exatamente por uma coisa dessa que o pessoal ficou vendo lá. Quando o pessoal falou, não preocupa não, isso aqui já vai apagar, eu só bater um paninho aqui. Na hora que foi bater o paninho molhou numa parte lá de um produto que estava inflamável, o paninho até virou um problema maior, e de uma pessoa que já estava, não, eu vou ali pegar o extintor, não, vai dar problema usar extintor, né? E aí o problema foi a loja inteira queimada, né? Num prejuízo absurdo lá, que provocou até problema na passarela que passa ao lado dessa loja de tintas que estava ali. Então, a gente tem que parar com essa cultura. E aí vocês vão ver que o próprio papel do PGR é exatamente virar e falar assim, meu caro, não tem que ficar no si ou no achismo, né? O procedimento é apagar, julgar um extintor, é apagar mesmo um foco, por menor que seja ele, antes que ele vire um foco maior. Então você fez certíssimo, cara, é isso mesmo, e não dá para ter assim, se não tivesse usado, qual que teria sido a consequência, concorda? Então não tem o si. Não tem dá o si. Para saber, né? Então eu até brinco, em alguns lugares, até a gente é preferível pecar por excesso do que por omissão, né? E aí, se alguém vier xingar, você diz, você me desculpa, eu prefiro pecar por excesso e garantir a segurança e a economia, né, da empresa,
do que queimar ela toda, do que por omissão, né? E grande parte do que acontece é omissão, tá? Claro que a maioria das empresas nem tem. Essa mesmo da Casa de Tintas não tinha um plano de risco, não, tá, gente? Mas tem lá os extintores, né? Então a pessoa já tinha uma brigada de incêndio lá dentro, a pessoa fez treinamento. Mas na hora do treinamento é aquilo que eu estava falando. Não adianta a pessoa treinar, saber o que fazer, mas faltou atitude na hora. Então é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Obrigado aí pela participação, cara. Beleza, então. E aí, pessoal, dando umas questões, então, voltadas para o PGR. E aí uma delas vai trabalhar exatamente assim. Como desenvolver o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, bem básico, né? Através dessas várias técnicas de investigação que vão facilitar toda e qualquer análise, né, e identificações pretendidas. Olha, eu estou verificando aqui, estou analisando, isso aqui pode virar um problema maior, ou estou identificando aqui algo que pode vir a ser um problema maior. Essa análise, gente, aí eu grifei, ela objetiva quantificar a probabilidade, quantificar mesmo, qual a chance de ocorrer esse risco, qual a chance de não ocorrer, né? E uma vez que eu tenho essa probabilidade de ocorrência, determinar quais as possíveis consequências que caso venha a ocorrer. Então é isso que você tem que fazer. Então, dentro desse processo usar de técnicas de investigação para analisar conscientemente. Quando que eu vou fazer isso? Então tá lá, quando realizar a análise dos riscos, né? E a análise, gente, ela vai vir especificamente assim, quanto antes for feita a análise, né, melhor. Então não tem essa de esperar para depois, né? O momento é o agora. Não, semana que vem, amanhã, daqui a 10 minutos pode acontecer o risco. Então, olha os impactos que estão aí. A gente tem que estar atento a essa série de processos. Então, quando a gente trabalha o PGR, a gente tem que estar sempre com essa conscientização. Então, quando realizar? Sempre que for antes, sempre que der tempo, né? E quando os riscos de uma atividade ainda são desconhecidos, eu estou começando a destrinchar e analisar o que pode acontecer, quando os problemas em potencial vão resultar em acidentes graves, eu estou vendo acumular ali problema, né? Então pode provocar um acidente grave. Quando eu detectar, por exemplo, repetidos problemas, por menores que sejam, tá? Então você vê ali uma coisa acontecendo, uma coisa pequenininha, mas que com o tempo pode provocar um problema maior, tá? E que vão levar a uma situação com vítima ou dano ao patrimônio. E é tão engraçado isso, gente, eu já vi lá empresa em que você tem uma porta de vidro gigantesca, era uma porta de vidro grande, que ela chegava e batia, e tá lá batendo, e bater na porta, e bater na porta. E aí também, não, tá batendo muito essa porta, né? Venta muito o local, tá batendo muito a porta, tá batendo uma porta, né? Até que um dia o pessoal virou e falou assim, gente, vai chegar uma hora que essa porta vai bater muito forte e pode provocar aí uma quebra, e era uma parede de vidro enorme, né, gente? E pode provocar aí uma quebra da parede inteira. O problema nem era os vidros quebrados, que são aqueles vidros temperados, que quando quebra fica pedaços pequenos. Mas o problema, gente, não só o impacto da quebra poderia provocar uma série de outros problemas, né, no local. Você trabalha lá, tem gente trabalhando de costas. Imagina uma coisa de vidro quebrar e se assustar e você trabalhando com algo de costas, pode provocar um acidente. Então, e aí eu lembro do pessoal ficar assim, a porta batendo muito, até que um dia foi alguém e falou assim, deixa eu colocar um calço aqui, né, como forma de mínimos. Então, ou ela fica aberta ou ela fica fechada. Depois eles mudaram e colocaram uma daquelas, como é que chama aquela dobradiça em cima, aquelas bombas de mecanismos de porta de vidro, e aí conseguiu resolver. Parece preciosinho, parece exagero, né, mas é exatamente esse tipo de coisa. Você está percebendo que algo ali pode provocar. Então não é esperar acontecer, não. É saber disso. E aí, quando eles documentaram isso para o pessoal, a gente precisa comprar isso, porque a qualquer momento pode provocar um acidente grave. E eu sei que depois eles colocaram essa mola na porta, que parou com esse problema, e pouquíssimo tempo depois, a gente teve uma ventania, foi em contato, tem uma ventania com uma chuva de granizo, uma coisa absurda, que muito provavelmente as portas de madeira, as portas das salas fecharam, bateram como se fosse, provavelmente se tivesse batido esse de vidro, tinha provocado algo, né? Então não dá para adivinhar se teria ou não, mas não tem que ter essa coisa do si, né? Então essa é a questão aqui. E
a realizar a análise também quando a atividade exigir regras de segurança que vão ser estabelecidas antes de ser iniciada. Eu vou implementar uma atividade nova, uma produção nova, eu vou implementar uma linha de montagem diferenciada. Então, eu vou fazer uma análise dos possíveis riscos envolvendo essa etapa produtiva, como é que é o processo de movimentação, a possibilidade ou não de ter atraso, contratempo, risco, colocando em risco ou não. Então, todos esses fatores para serem realizados. Então, o quando ele é bem dinâmico aí, a depender muito dessas posturas, dessas situações que a gente está avaliando aí, tá? Quais fatores que eu tenho que considerar na hora aí de escolher o melhor método de análise? Que a gente vai ver daqui a pouco, né? Primeiro, a profundidade e a qualidade das informações que eu estou buscando. Então, eu tenho que ser um treinamento, uma técnica que seja o mais profundo, o mais qualificado, o mais abrangente possível, uma técnica que me dê, né, plenamente as informações que eu estou buscando e que sejam atualizadas para garantir essa segurança, quais são os custos, né, que eu vou ter com as análises ou não, então como é que eu vou avaliar esse processo desse custo para poder fazer o mais bem feito ou não. Então, eu tenho uma análise mais acurada, mais aprofundada, mas pode ser um pouco mais caro, ok, então vamos dimensionar esse preço no resultado final depois, né? Eu vou ver ali uma situação que pode me garantir um problema maior depois ou não. É muito comum, gente, nas indústrias, o pessoal fala assim, olha, tem que, ainda mais quando chega naquela parte de manutenção, muitos de vocês aqui já devem trabalhar com isso ou vão trabalhar com isso, aquelas manutenções programadas, né? E que, via de regra, quase sempre a indústria, a empresa vai tentar protelar, vai tentar adiar, né? Não vou mexer com isso agora não, porque é caro, vamos adiar esse processo. O que ele esquece é que, com essa manutenção programada, você está evitando não só um risco, um acidente, uma pane na máquina, um prejuízo por dias parado e outras consequências mais, tá? Eu já vi empresa pagar e perder quase 2 milhões de reais por máquina parada, porque não pagou 50 mil na manutenção programada. Então, não é desejar mal não, gente, mas olha como que é um processo claro, né? O que você prefere? Perder 1.800.000, quase 2 milhões, ou perder 50 mil reais? Então, o gasto de 50 mil nem era, né, gasto, é um investimento, se tornou investimento. E aí eu sei que depois que teve esse prejuízo, nunca mais essa empresa adiou, né, todo e qualquer processo de manutenção aí, tá? E tempo disponível para, entre a análise e a tomada de decisão, eu tenho que saber, olha, quanto tempo que eu tenho para poder programar dentro do processo da análise que foi feita, com relação a determinada decisão ou não. Então, tudo isso você tem que levar em conta e avaliar. Olha, eu estou com medo de algo acontecer, mas a minha análise vai levar 3 meses para ficar pronta. Então precisa ser tão aprofundado ou eu vou fazer por etapas para poder saber o que fazer. Então, tem uma série de fatores, tá? E, por último, a disponibilidade de pessoas qualificadas para acompanhar o processo. Não basta vir alguém de fora, mas tem que vir alguém, mas você tem alguém que acompanhe, que aprenda, adquira o know-how, né? Tem um compartilhamento de práticas e processos, como forma de você até criar uma cultura interna e essa pessoa que acompanha o processo virar um multiplicador depois, né, dessas várias técnicas, tá? E aí, nós vamos, então, a gente está falando que todo o processo que a gente precisa, né, para a melhor técnica de análise de risco, a gente vai ver agora, então, algumas aí, né, alguns métodos, algumas ferramentas, algumas técnicas que vão garantir esse processo. Então, a gente começa aí a primeira análise histórica, que é a chamada revisão de segurança. Eu acabei até pontuando aqui um pouco, falando, né, gente? Então, não só eu vou fazer um levantamento de todo o histórico de acidentes que já ocorreu, né, passado ou não, mas em todo o processo de análise ou em processos semelhantes, saber, então, a incidência desses acidentes, como que foram, de que maneira, quantas pessoas, quanto tempo, de quanto em quanto tempo, porque aí eu procuro saber a causa que originou esse acidente. Sempre vai ter algo em comum sobre todo acidente, seja um problema, é a quinta vez que acontece isso, então aí já é negligência, né, gente? Quando tem a quinta vez que acontece isso, alguma coisa não foi feita sabendo que acontece, é a quinta vez que acontece algo parecido. Então, você tem que saber a causa do que originou o acidente,
quais são os efeitos que causaram, quais os eventos mais comuns que podem acontecer, tudo isso para poder fazer não só esse mapeamento histórico e programar para não acontecer mais, mas ao mesmo tempo fazer uma revisão de segurança, garantir aí que a segurança seja sempre um processo, uma revisão da manutenção, uma série de questões nesse sentido, tá? Qualquer dúvida e pergunta, fiquem à vontade, pessoal. Na aula passada a gente viu a questão do método da árvore de causas, né? Então, eu vou construir os vários diagramas que vão relacionar esse acidente ou o possível acidente com os riscos que contribuíram para que ele acontecesse, quais foram as causas que levaram ao acidente, aí você faz esse método de pegar o acidente e ir para trás, voltando ali nos vários processos que geraram esse acidente, né? Para quê? Para propor medidas preventivas para evitar que essas causas, né, dentro de todo o processo, não aconteça mais ou que volte a ocorrer. Então, olha a importância de a gente fazer sempre essa questão de levar a sério, né, um processo de risco como forma de evitar ali. Parece bobeira, gente, é aquela coisa assim, fulano foi assaltado 5 vezes quando voltava para casa. Aí eu já vi, estou falando isso, parece piada, mas eu já ouvi isso exatamente. E é sempre no mesmo local, né? Pô, então muda o caminho, né? Não estou dizendo que você tem que chegar e falar, então como é que eu vou evitar isso? Um dos motivos é se é sempre no mesmo local, se é sempre no mesmo horário que a pessoa desce do busão e vai andando ali, indo para a casa dele, é gente que já está tocaiado, que já sabe os hábitos, já sabe uma série de coisas, não só dele, como de outras pessoas. Então, como é que você evita isso? E aí, gente, parece, aproveitando esse gancho, uma das informações interessantes ou você faz o boletim de ocorrência, tem gente que acha que é bobeira, mas o BO é exatamente para virar estatística e na hora que você tem lá, né, 1, 2, 3, 4, 5, 10, né, assaltos no mesmo local, a própria Polícia Militar, ela tem um mapeamento da incidência, ela começa a falar assim, olha, nós vamos ter que deslocar uma pessoa, um carro, uma policial, para estar sempre passando nesse local, fazendo uma ronda estratégica nesse local, porque ali já virou um ponto de assalto, né? Então, olha a importância. Uma das medidas é você fazer um BO, ou mudar o caminho, ou mudar o horário. Então, qualquer que seja o processo, como para prevenir. Mas aí você tem que descobrir a causa. Estou dando um exemplo hipotético, gente. Parece piada, mas é um acidente que aconteceu, que eu falei exatamente isso para a pessoa. Olha, você já sabe o que você tem que fazer. Então, o que você vai fazer a respeito? E eu sei que a pessoa não só intercalou, mudou o horário, né? Então, alguns dias da semana mudou o horário, no outros dias da semana mudou o caminho, então você tem uma série de ações que você pode fazer nesse sentido. E aí, além dos BOs para fazer. Depois disso, eles melhoraram algumas questões de segurança, abriram alguns comércios no local, e isso acabou inibindo, aí já melhorou, hoje é um lugar bacana de passar, tá? Mas olha como que você consegue prever os problemas aí, gente, e saber e se preparar para essas causas aí, tá? Bom, a análise da série de riscos. Então, esse método é interessante porque eu vou corrigir ou prevenir um risco que já foi identificado. Então, tendo um processo de risco que acontece, né, e quais os potenciais fatores que vão resultar nos acidentes ou nos fatos que ocasionaram um acidente, né, acidente, mas eu vou ter que saber ali o que poderia ter, o que potencializou esse acidente ou não. Ao detectar todos esses riscos, né, esses vários riscos, dos menores para os maiores, eu consigo prever, né, ou ter uma ideia de como que seria o evento principal. E dentro dessa análise de série de risco, eu vou ter 4 situações que vão acontecer. A primeira delas diz respeito ao risco inicial, né? Então, qual que é o evento, ou o fato, ou a ação que originou o problema, que originou o acidente. Então, qual foi o risco inicial? Desse risco inicial, eu vou ter lá o risco contribuinte, que é o quê? É o risco que foi originado a partir do risco inicial. Então, teve um risco inicial que eu consegui mapear, que gerou um risco contribuinte e que vai provocar uma série de eventos, né? Vários eventos até chegar lá no acidente propriamente dito. Então, você consegue mapear. E o evento principal é o acidente, é a causa direta do que aconteceu ali, o evento catastrófico, o acidente em si, o processo. Então, olha como você consegue pegar um risco inicial, por menor que seja,
como que ele foi virando, né, uma sequência de riscos, a gente chama de risco contribuinte, até chegar no evento principal, que é o risco, a causa propriamente dita, né? E aí o evento, né, é o acidente de grande proporção, que vai causar danos a pessoas, ao patrimônio, ao meio ambiente, dependendo da proporção dele, tá? Então, olha como que nesse processo aí de analisar a sequência e a série de riscos que estão ali, você consegue até prever e evitar um processo catastrófico aí, tá? Naquele exemplo que eu citei da Vale, é exatamente isso aqui que eles tinham feito. Você tem vários equipamentos, instrumentos que medem variação, explosões na região, então é tudo mapeado. Então você tem vários riscos que estavam sendo, né, considerados como iniciais, e eu sei que eles estavam avaliando os riscos contribuintes, né? Como é que está aumentando, está diminuindo, como é que está esse processo, não está, e eles vão mapeando, até evitar que a causa do evento catastrófico aconteça, né? Lá no caso, não foi nem aliás, teve uma negligência, sim, né, gente? Mas teve também uma causa que eles ainda não sabem o motivo da liquefação lá do processo, como eu já falei aqui, tá? Bom, aí vem para a técnica de incidentes críticos. Então, é todo o processo em que eu vou identificar os erros ou atos, né, que a gente chama de incidente crítico, ou condições inseguras que foram se acumulando. E é impressionante isso, gente. É aquela coisa das várias situações que vão ocasionar, ou que poderiam não ter ocasionado, mas ocasionaram um acidente, né, ou um incidente e tudo mais. E isso geralmente é coisa que a gente chama de várias questões que as pessoas poderiam ter, mas são pessoas que estavam em condições inseguras, não sabiam o que fazer ou não sabiam como proceder, né? E tem uma série de fatores que foi determinando isso aí. Por exemplo, você definir a área dentro da empresa onde ocorrem os eventos mais preocupantes e está ali, você mapeando, mas mapear de uma forma propositiva para saber o que aquilo ali pode provocar ou não, né? E é impressionante, gente, porque as condições inseguras é uma coisa do dia a dia do trabalhador. E se nada for feito, vai virar sim um problema. E aí é realizar um plano de prevenção, de orientação, de treinamento dos profissionais nesse sentido. Pessoal, eu vou pedir uma pausa de um segundo só para pegar o carregador, que eu estou aqui no computador, mas eu estou acompanhando no celular também. Vocês me dão aí menos de um minuto? Ok? Ok. Coisa de... se quiser, mas... Pessoal, voltei, né? Na verdade, estou fazendo aqui né? Antes de acontecer o acidente da aula acabar, que do celular acabar, a gente tenta correr e fazer, prevenir aí o processo, né? Bom, deixa eu só ajeitar o celular aqui. Ok. Estão me ouvindo bem, gente? Tá legal, né? Então, vamos lá. Bom, continuando, né? Então, dentro dessas várias técnicas e modelos, eu vou aqui agora, então, para análise preliminar de riscos, né? Então, que é uma APR que a gente vai fazer, que você vai identificar os riscos e as indicações de medidas preventivas. Olha, então, identifiquei possíveis riscos e o que fazer caso aconteça. Tem hora que parece, gente, que as coisas se repetem muito, porque vai muito de técnicas, de várias técnicas. Quase todas, objetivamente, é isso, identificar e prevenir. Mas algumas vão fazer de formas diferentes ou de hábitos diferentes ou vão chamar a atenção para determinados processos, tá?
No caso da PR, você faz uma avaliação preliminar mesmo, né, bem detalhada, né, de cada etapa da atividade. E aqui é ótimo, porque é muito bacana, né, porque você vai do lado em que você vai avaliar mesmo, mapeando tempo, horário, deslocamento, movimentação dos braços ou não, tudo aquilo em cada etapa da atividade. Então, isso aqui, principalmente, eu já vi isso aqui na linha de montagem mesmo, né? E quais são os possíveis riscos ou perigos que cada um vai. Então, aí você está lá. Não só você faz um estudo antes, de longe, avaliando as pessoas e a movimentação delas, e depois atento ao lado dela para ver. Então, às vezes, o tipo de movimento que a pessoa faz, de virar para pegar o negócio, se não tiver alguns procedimentos, ela pode provocar um choque do equipamento ou distraidamente acabar esbarrando em outra pessoa. Então, tem uma série de questões aí. Então, para cada risco, né, cada uma das etapas e das pessoas que estão envolvidas, você vai saber ali quais são os acidentes que podem ocorrer, né, quais serão as consequências daquele acidente se algo não for feito, as causas iniciais se poderiam ter sido evitados ou não, né, os eventos que vão acontecer simultaneamente ao risco em si, como prevenir, e meios de controle e proteção. É muito comum você fazer a PR também, quando você vai trabalhar, por exemplo, essa coisa de altura, mas que vai trabalhar perto de rede elétrica, né? Que às vezes está passando um fio de alta tensão do lado, e por mais que todo mundo seja experiente a respeito, né? Sempre tem um desatento, um desavisado. Eu já trabalhei com uma consultoria numa empresa de construção que eu lembro do dono falar assim, é impressionante. Todo ano a gente está trabalhando, chega uma hora que você está ali perto da linha e tal, e sempre tem alguém que esbarra uma barra de aço no fio de alta tensão. É impressionante. Chega ao ponto até do pessoal achar que sempre era assim, ó, o pessoal fazer de propósito. Não, é acidente mesmo, tá, gente? E por mais que você tenha esse processo, quais são as medidas preventivas para isso? Então chegou ao ponto deles criarem lá, e aí foi interessante essa empresa, que eles criaram vários cavaletes de madeira que você conseguia colocar numa altura que mesmo que você rodava a barra de aço, que é um descuido, gente, você ali carregando, você vai girar para poder levar, por exemplo, né, às vezes o pessoal descarrega a barra de aço numa altura que fica próximo da beirada da rua, como forma de facilitar ali o transporte, aí o pessoal acaba levando por cima, e na hora da pessoa fazer isso, acabava inevitavelmente. E aí eles criaram alguns cavaletes que eles conseguiam fazer de maneira que bloqueava fisicamente o processo de esbarrar. Então a barra acabava esbarrando no cavalete, mas não na parte elétrica aí que eles criaram, tá? Então é um processo de se mapear, isso é uma técnica interessante. Tem a técnica, o método RASOP, que você vai revisar, e aí é pegar tudo aquilo que você já faz na empresa. A RASOP é mais quando você vai trabalhar todo o processo de perigo, e dentro das operações que já estão construídas ou disseminadas ou praticadas na empresa, e você faz o caminho inverso. Você vai fazer, olha, já que isso já funcionam, eu vou revisar todo o projeto da empresa, do começo da chegada do material ou não, colocada na esteira ou não, ou na linha de montagem, no processo de produção, no carregamento de peças, qualquer que seja o processo, fazendo ali a revisão para saber se dentro desses procedimentos que já acontecem, né, já existem as falhas, né, ou se já são coisas que já são detectadas como falhas, e aí você faz todo um trabalho de treinamento. Então, é muito comum, gente, não só no RASOP, como na PS, até trabalhar junto também, né, mapeando, né, desde já, um processo que já está em funcionamento ali, né. Aí eu vou para a análise de modo de falha e efeito, né, então vou identificar todo o processo de identificação de falhas em sistemas e produtos, e isso é mais específico, isso é mais técnico, que envolve uma série de equipamentos, maquinários, alguma coisa que você está ali que você tem que saber, não só conhecer como funciona o diagrama e o esquema, né, de cada equipamento, para saber quais os componentes que estão ali dentro, se eles podem falhar, se falhar, o que acontece, se pode acarretar uma sobrecarga, quais são as questões, e com isso saber o que fazer quando determinado processo acontecer. Então você vai num alto forno, numa caldeiraria, quais são os processos? Estou mexendo com uma máquina que trabalha com um processo de corte. É possível ali, de repente, a lâmina quebrar?
Se quebrar, o que acontece? Então, tem uma série de fatores que você tem que estar sempre analisando as possibilidades de falha, ainda mais que se envolve componentes, né, gente? Componentes que às vezes são parafusados, estão fixados lá, que pode acontecer uma série de questões. E se acontecer, o que acontece? Aí você tem essa análise falha-efeito e tem o de mapa de risco, que é um dos mais conhecidos. Quase todo mundo aqui já viu. Alguns de vocês já devem trabalhar com essas técnicas que eu falei aqui, mas o mapa de risco ele é quase comum, porque todo escritóriozinho básico que entra um processo de CIPA até uma grande indústria e tudo mais, vai ter o mapa de risco, tá, gente? E aí, em que você tem um mapa de fácil visualização que vai estar lá destacando e mostrando quais são os riscos existentes naquele local de trabalho. Exatamente naquele local, tá? Então, o risco, ele faz um desenho, um croquis do layout do local. Então, ali, eu tenho uma sala, eu vou desenhar aquela sala, aí tem lá o local onde estão as mesas, ou onde estão as máquinas, onde está os postos de trabalho de cada um, as células, qualquer que seja o processo, eu faço esse desenho, mapeio ali quais são os riscos, né, daquele local e ainda criar uma gradação desses riscos, que é risco grande, médio ou pequeno. Então, eu vou usar aí esses círculos, né, com cores dentro desses riscos que estão aí. Aí a cor vermelha é risco químico, essa cor marrom aí, né, risco biológico, o verde risco físico, o azul risco de acidente e o amarelo risco ergonômico. Isso aí é padrão, tá, gente? Onde vocês trabalham tem o mapa de risco? Onde eu trabalho tem sim. E você já chegou a dar uma olhada, Caio, assim? Ou só achou um quadro bonitinho, coloridinho lá? Não, já dei uma olhadinha já. Bacana. Os demais já viram, gente? Com certeza, né, dependendo do tamanho das empresas de vocês, vai ter um mapa de risco lá. Se não tiver, vocês podem até perguntar onde que tem, até para vocês verem os riscos lá. Mais alguém? Bom, então é muito fácil. Oi. Rodrigo, essa questão que a gente está, né, nesse período de pandemia e tal, o risco de contaminação, né, pelo coronavírus, ele deveria ser avaliado como um risco biológico ou não? Aliás, teve até um questionamento nesse processo agora, porque envolve várias questões trabalhistas, né? E aí, com essa discussão que estava até no Congresso sobre a questão da flexibilização, redução salarial e outras questões, um dos componentes que eles utilizaram para justificar, né, a redução foi exatamente a questão do risco no local. Então, por exemplo, por que eu vou fazer o lockdown ou fechar algumas empresas? Porque você tem um risco de aglomeração. A aglomeração, qualquer que seja ela, tá, gente? 2 pessoas, 3 pessoas numa sala, já virou um risco, né? A menos que a pessoa trabalhe sozinha numa sala. Aí ela não tem risco nenhum do processo ali naquela sala de contaminação. Mas pode ter no refeitório, pode ter em outro lugar. E aí, como você trabalha com o processo das chamadas partículas aerossóis, né? Você está ali conversando e está soltando gotículas e partículas no ar, você tem um risco biológico muito severo, muito grave ali, que vai provocar. Que é o que está acontecendo agora, né? Agora, esse aumento se deveu principalmente pelo processo já estava vindo de festas do final do ano, em que as pessoas se agruparam, então já começou lá. Mas isso foi em dezembro, não tem nada a ver com agora. Tem a ver, gente, porque você tem lugares, eu vou pegar o Rio Grande do Sul, que é um exemplo bem interessante. Eles estavam com um controle muito rigoroso, e aí, nas festas de fim de ano e passagem de ano, quase todo mundo lá foi para a praia, qualquer que seja a praia, e teve aglomeração. Até aí tudo bem, uma ou outra pessoa pegou e tal. Porém, essas pessoas levaram a infecção para vários locais do interior do estado, locais que estavam mais ou menos controlados. E aí, ao levar para o interior, começou a ter os focos nos locais. E aí, um foco lá, uma cidadezinha que não tinha ninguém lá, estava sob controle. De repente passou a ter 3 casos. A outra cidadezinha do interior passou a ter 3. E aí você tem os vetores que foram piorando aí. E aí agora, no carnaval, né, apesar de não ter de carnaval, mas ter feriado, muita gente comemorou, aí potencializou. Nesses locais, acontece exatamente isso. Dependendo, tá, tem a questão do risco biológico, que é o que está acontecendo.
Claro que agora, gente, a questão do lockdown ou da paralisação não é nem pela questão de você pegar ou não pegar, é exatamente pelo colapso do sistema de saúde. Se todo mundo pegar, não vai ter respirador ou leito de UTI para todo mundo. Então, não que... É claro que isso é controverso, tem gente que fala que o ideal é pegar. Ok, desde que você não tenha nenhuma sequela grave ou não morra, o ideal é todo mundo pegar sarampo, é todo mundo pegar catapora, todo mundo, que aí você acaba com o processo. Mas nesse caso, como não tem vacina, não tem medicação, e se todo mundo pegar ao mesmo tempo, na mesma hora, você vai ter o colapso do sistema, que é o que está acontecendo agora. Tá, cara? Então, é um risco biológico, sim. Aí ele então, pelo período, caracteriza o ambiente lá, como tem mais pessoas, caracteriza como um ambiente que tem um risco biológico. Teve até vários mapas de risco, por exemplo, assim, aqui na faculdade mesmo, claro, eu não fui lá, mas como eu sou curioso, eu conheço um dos professores, ele faz parte da CIPA, e eu perguntei exatamente sobre isso. Falei assim, olha, como é que ficou o processo do mapa de risco? Todos eles, gente, veja bem, você tem risco ergonômico, você tem um risco de acidente para uma área de limpeza que pode ficar ali escorregadio, né? Um risco físico e tal, dependendo. Quase todos os mapas de risco tiveram que ser alterados, eles colocaram o marrom pelo risco biológico, né? Que se tiver uma concentração de pessoas, você tem um risco grande de ter uma contaminação do local. Principalmente ele teve aqueles setores que funcionaram em regime de escala, mas teve, né, gente? Ali, o AVA, a secretaria lá, o SAA e tal, lá eles tiveram um mapa de risco, eles colocaram a cor marrom lá, que nem existia antes. Não tinha um risco biológico antes, passou a ter. Entendeu? Então, só para você ver como é que é o processo. No próximo pode ser que tire? Pode ser que tire. Quando tiver sobre controle, provavelmente eles vão alterar novamente. Mas nesse momento eles tiveram que fazer o mapa de risco e colocar lá destacadamente que o risco biológico passou, antes nem existia, passou a existir naquele local. Ok? E aí, gente, vocês podem até, quem está nas empresas, claro que não é bancar o chato, não, assim, fulano da CIPA, o mapa de risco, aqui está faltando o risco biológico, não tem que alterar, não, de acordo com a legislação, né? Aí, muito problema. Claro que nessa correria, nessa agitação, a pessoa não está tendo nem cabeça para isso, tá, gente? Mas empresa, comissão interna de prevenção de acidentes séria, que realmente funciona, já fez esse mapeamento. Na faculdade, a CIPA é muito séria, então eles já fizeram isso já. Não vou dizer que isso, né, deveria ser uma regra, mas vai muito de perfil, tá, gente? Tá? Tem lugar que a CIPA é só para inglês ver também, você coloca ela só para uma questão de cadastrar para falar que fez, né? Mas não é essa a discussão aqui agora, tá? Bom, e dentro desse processo, dentro dessa trajetória de trabalhar as várias técnicas e métodos, aí continuando, né, nesse processo aqui das técnicas de análise, eu vou ter, então, o meu nível de ação para programas de gerenciamento de risco. Então, qual é o meu nível de ação ou como agir, né, quando do meu PGR estiver funcionando. Então, em suma, eu tenho que levar em conta quando os valores, qual é o meu nível de ação, tá? Quando eu atingir determinado indicador ou valor ou marca, né, ou número, qualquer que seja o processo, eu tenho que ter uma ação programada, uma ação especificada para determinada situação. Então, por exemplo, eu estou lá num local que está com risco químico. O percentual de oxigênio ou de qualquer outra coisa é de até tantos por cento aqui na sala. Então, quando que eu vou criar uma ação de parar tudo e evacuar o local? Quando atingir, por exemplo, 25% de contaminação química. Estou dando exemplos hipotéticos, tá, gente? E aí você tem lá um marcador que está lá medindo a temperatura, quanto que é o tempo? Opa, X graus. Ruído, quantos decibéis? Aí você tem lá os medidores que ficam lá. Chegou, em alguns lugares é tão bacana isso aqui, que você tem equipamento que até toca uma sirene. Chegou num local que atingiu lá, por exemplo, um processo que o ruído está muito grande, todo mundo para, dá um intervalo de 10 minutos, aí você consegue ali reduzir gradativamente o processo como forma de não ser afetado. Então, de novo, volta naquela questão dos agentes ambientais que podem ultrapassar o limite máximo ali de controle, e uma vez que eu atingir esse limite, né, eu tenho que tomar, atingiu esse nível, né,
ou essa marca, uma ação específica para resolução tem que ser feita nesse sentido, tá? Então, todos esses limites de exposição, gente, né, quase todos são definidos pela NR15, essa que vai trabalhar não só as normas voltadas para as atividades e as chamadas operações insalubres, que colocam em risco a saúde do trabalhador, né? Todas, né, quase, o objetivo é diminuir essa probabilidade que a exposição a agentes ambientais vai ultrapassar o limite de exposição, então, a questão de risco químico, ruído e outras questões, e essas ações vão incluir aí não só o monitoramento periódico, né, da exposição, para saber se de fato como que está indo ou não, e um controle médico e informação. Só para vocês saberem, tem uma legislação agora desse pessoal que trabalhava com amianto, e é uma batalha antiga em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ao interior de Minas, e alguns outros lugares do Brasil, alguns estados já foi proibida a questão do amianto, mas agora está virando uma lei nacional que está proibindo o processo do uso do amianto, que provoca aquela doença que silico, vulcano, não sei o que, a maior palavra da língua portuguesa, tá, gente? A pessoa fica aspirando aquele pó de amianto e vai provocar câncer a médio e longo prazo. E aí, nesse caso, eles levaram em conta várias questões. O tempo que o trabalhador ficava exposto à poeira da extração do amianto retirada lá na mina, por exemplo. Então, ele está lá tirando a trem. Você quebrou lá o mineral, sobe aquelas partículas que ficam no ar, e aí, claro, mesmo depois com os equipamentos também não resolviam significativamente a questão da exposição e chegou num ponto que taxaram. Pra vocês terem ideia, na Europa e nos Estados Unidos já cancelaram, já proibiram amianto há pelo menos 10, 15 anos. Eu acho que Europa, se eu não me engano, a Europa é 15 anos, Estados Unidos 10 anos, se eu não me engano. No Brasil ainda tem. Tá? Então estava em discussão. E aí agora chegou num ponto que como é que foi o caminho para combater isso aqui? Fizeram o caminho contrário. Olha, já que não tem uma legislação que impede, as empresas ou os arquitetos, as construtoras, todo mundo começou a falar assim, olha, não compraremos mais nada que tenha a base de amianto. Então virou o contrário. Acabou que chegou num ponto que a própria empresa parou de produzir porque não estava tendo demanda em relação ao produto, porque o produto tinha amianto. Então criou essa coisa que a mídia, a propaganda, ela fez todo um processo de sensibilização e aí criou esse processo. Claro que o valor caiu muito e aí o pessoal mais pobre está comprando telha de amianto, né? Hoje não, hoje já tem até algumas telhas que são até mais baratas, porque como ficou caro a extração do amianto e aí não se justifica, você teve materiais mais baratos que substituíram. Então acabou que pelo desuso provocou uma série de mudanças aí nesse sentido, tá? Então só para vocês verem como que é um processo de risco muito sério aí. Bom, dentro desse processo, gente, de trabalhar aí as várias técnicas e tudo mais, o livro ele colocou lá, né, quais são as possíveis causas de acidentes e as chamadas doenças laborais. Então tá aí no livro de vocês, eu não vou ler todas não, tá, gente? Mas tem uma que é interessante, né? Aí tem as óbvias, né? Falta de planejamento de gestão gerencial, né? Falta de cumprimento de legislação, mas tem umas que é ótima aqui, ó, excesso de improviso, de pressa, né? Utilização de maquinário ultrapassado ou defeituoso, o que tem de máquina velha trabalhando, e às vezes a pessoa, o dono tem muito dinheiro, ou tem dinheiro, ou faz reserva contábil, né? Não sei se vocês sabem disso. A maioria das indústrias hoje vai fazendo, olha, deixa eu separar uma verba aqui, porque a cada 5 anos, a cada 10 anos eu tenho que fazer uma mudança de máquina. Ok, e está lá, e na hora de mudar não muda, não, mais um mês, mais um ano, mais tal, né? Isso provocando aí, até acontecer um problema mais sério e ele perder dinheiro, tá? A falta de limpeza e arrumação, utilização de drogas no ambiente de trabalho, falta de boa ventilação. Então, tudo isso aí vai provocar acidentes de trabalho ou doenças laborais, doenças provocadas pelo trabalho aí, tá? Então, só para deixar essa listinha, são as principais para vocês saberem que falta de limpeza e arrumação provoca acidente, tá, gente? Então, vocês têm que arrumar o quarto de vocês, claro. Alunos de faculdade e da área de engenharia são todos bagunceiros, né?
e aí o pessoal não liga muito para isso. Então vocês têm que ter esse controle aí, esse cuidado aí com a limpeza e arrumação, a começar pelo quarto de vocês, tá? Fazer a mamãe mais alegre e feliz aí, tá? E dentro desse processo, esse quadro aí que pode auxiliar em algumas questões, tá? E a matéria, ela continua lá no livro, né? Onde vai apresentar aqui os chamados graus de riscos. O que é isso? Né? Todo o processo que vai definir o grau que um risco tem, levando em conta dois indicadores: a probabilidade desse risco acontecer e a severidade desse risco acontecer. Então, vamos ver primeiro o que são as probabilidades, a chamada categoria de probabilidades. Aí eu vou ter a categoria A, que é uma probabilidade extremamente remota, né? Então, olha só. Então, quando existe a probabilidade de acontecer durante a vida útil de instalação, mas as chances de algo acontecer são baixíssimas. Não está dizendo que não vai, gente, mas pode acontecer, tá? E aí você tem todo um processo. Para que aconteça, será necessária uma sequência de múltiplas falhas. Então, olha que bacana, você está ali, está acontecendo vários processos que podem desencadear num risco, né, numa falha maior, tá? Sem categoria B, que é a chamada improvável, então são baixas as chances. O improvável não quer dizer que não é impossível, tá, gente? É improvável, mas baixas as chances de acontecer durante a vida útil de instalação da atividade, tá? Então você tem que, para isso acontecer uma única falha, seja humana ou de equipamento, que desencadeou o processo. Então, do ponto de vista de equipamento, é baixa, mas pode acontecer, tá? A provável, então, é esperado que ocorra ao menos uma vez durante a vida útil da instalação. Então, olha, tal equipamento, tal processo, em algum momento, então, no prazo de 10 anos, pode acontecer um problema por desgaste da peça, alguma coisa nesse sentido. E a categoria D, frequente, né? É esperado que ocorra várias vezes durante a vida útil da instalação, da atividade, do processo em andamento ali, tá? Então, isso é o grau de probabilidade. Aí eu vou pegar o de severidade. Eu vou ter a categoria 1, que é insignificante, então nenhum dano ou dano quase não registrado, apesar de que todo dano, né, não mensurável, ele deve ser mensurável, então, mas é insignificante. A categoria 2 eu vou ter uma severidade marginal, então está à margem, né, do meu processo de atividade, então impactos ambientais pouco relevantes que vão ficar restritos ali às instalações envolvidas, que é fácil de recuperar. Então, é aquela coisa marginal ali que está à margem do processo ali. Eu vou ter uma severidade moderada, então que pode provocar danos aos funcionários, danos ao patrimônio ou danos ao meio ambiente. Então você tem que ter um cuidado ali que pode provocar algo assim, né, nesse grau aí. E, ao mesmo tempo, a categoria 4 chamada severidade catastrófica, né, em que vai acontecer graves danos aos funcionários, pode ser até óbito, inclusive, ao patrimônio da empresa e ao meio ambiente e tal. Então, olha o cuidado. Nessas duas junções, olha, voltando aqui, da probabilidade com a severidade, eu vou ter o meu chamado grau de risco. E é no grau de risco que eu vou determinar a prioridade com que eu vou tratar efetivamente esse risco aí. Então eu jogo numa tabelinha, gente, colocando ali não só a probabilidade dele acontecer, mas a severidade que ele vai acontecer, tem os mesmos números ali, vou mapeando isso, e aí eu vou conseguir mapear ali quais são os menos graves, os mais graves, né? Definindo claramente a minha prioridade. Então, o 1 continua sendo um risco desprezível, você tem que estar atento até se esse risco desprezível pode não virar um risco, né, no processo. Ao mesmo tempo, você tem ali o 2, que é um risco tolerável, e aí você vai para um risco mais sério, e o vermelho aí destacado, um risco mais crítico. Você tem que estar atento aí. Então, olha como que você sabendo dos vários processos, né, da severidade do caso ou da probabilidade que ele aconteça, você conseguir mapear claramente ali um processo de risco, né, dentro do local de trabalho, ou na etapa produtiva, ou num processo novo que foi criado, e por aí vai, você consegue mapear isso, tá? E aí, identificando esse grau de risco, né, uma vez que eu mapeei isso, eu consigo, então, né, gerenciar esse risco, criando ações
para cada um daqueles riscos que eu avaliei lá. Então, olha aí nessa tabelinha, eu vou ter minha ação de gerenciamento de risco ali no alto, né, para a direita, e a primeira coluna da esquerda, eu vou ter toda a minha categoria do risco. Então, se eu tenho algo que é desprezível, né, eu vou ter uma rotina de manter, qual que é a minha ação? Manter a rotina e os controles existentes. Olha, tem um risco aqui desprezível, continua tocando, continua trabalhando. Aí, melhoria, todo um processo de plano de resposta de emergência, ou AQR, que é avaliação quantitativa de risco, continua não se aplicando, tá? Não tem muita aplicação, continua trabalhando. Agora, se eu vou para um risco que já tem um risco tolerável, que é o número 2, é a segunda linha, eu continuo mantendo a rotina e os mesmos controles, porém, né, como uma ação de melhoria, eu tenho que começar a estudar e implementar uma viabilidade de melhorias para poder evitar que alguns riscos, né, aconteçam. Quando o risco se torna um pouco mais sério, que é o item 3 aí, eu vou ter que aí, como rotina, como ação, né, dentro da rotina, fazer uma reavaliação da rotina. Opa, eu estou fazendo corretamente ou não? Quais são os controles? É possível melhorar ou não? Como uma proposta de melhoria, eu vou fazer, então, algumas implementações e mapear alguns procedimentos ou redefinir, por que não, alguns processos. No meu plano de resposta a uma emergência, caso aconteça, eu tenho que fazer uma implementação plena aí, então eu tenho que fazer essa implementação de um plano de resposta. Olha, está para acontecer, caso aconteça, qual que é a minha resposta imediata a essa emergência aí? E, dentro desse processo da avaliação quantitativa, né, estudar a necessidade de implementar aí, de acordo com os perigos de seriedade 4 aí, como a gente viu, de severidade 4, como a gente viu lá, tá? Porque já torna um impacto ao funcionário, ao patrimônio e ao meio ambiente muito grande. E aí nós entramos na última categoria, que é a categoria crítica. Dentro das minhas ações, a minha rotina é estar sempre reavaliando, né, as rotinas e os controles existentes. Dentro da proposta de melhoria, implantar, né, imediatamente uma série de melhorias e de procedimentos, e estar sempre reavaliando isso o tempo todo. No meu plano de resposta à emergência, implementar imediatamente. Então, eu tenho que ter isso, porque a qualquer momento pode ter um risco ou um acidente, então eu já tenho que ter um plano de resposta emergencial e, dentro do processo da QR, eu tenho que realizar uma avaliação quantitativa dos riscos. Veja bem, eu não estou dizendo que pode acontecer, eu sei que vai acontecer. Então, qual será a avaliação quantitativa desses riscos quando acontecerem, tá? Então, esse que é o processo aí para a gente trabalhar todo esse processo aí desse grau de risco, gerando aí o meu processo de gerenciamento. Ok até aqui, pessoal? Ok. Vejam bem, não por mais que seja muita coisa, né, tem gente que fala assim, pô, mas é coisa demais, né? Não é uma matéria difícil, até porque, intuitivamente, muitos de vocês já trabalham ou têm noções de segurança básicas em relação a isso. Então, muitos de vocês já sabem definir um risco, definir um processo, uma situação de risco. Dentro dos locais de trabalho, vocês já devem ter visto lá um mapa de riscos ou saber, tem alguns manuais ou processos ou procedimentos de como agir em determinada situação, ou algumas questões, às vezes tem algum informativo, isso é muito claro lá, mas se não tem nada disso, mesmo a gente já trabalhando aqui, minimamente dá para pegar a matéria, não é uma matéria muito complicada, você usa de uma lógica e aí voltando àquela lógica inicial, de saber que todo e qualquer risco, né, ele existe, ele não que a gente queira que ele aconteça, mas ele é preferível contar com o risco, né, sempre do meu lado, do que fingir que ele não existe, né? E, ao ter essa postura, saber o que pode ser feito quando o risco acontecer, tá? Então, basicamente é isso aí. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário? Eu vou passar para exercício, então, pode? Para atividade dessa semana, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Então, gente, e aí aproveitando, quem não fez nenhum, eu vou repetir aqui depois os slides. No final de cada slide tem as atividades. Vocês podem me entregar lá, inclusive. Hoje eu já estou lançando até parte dos pontos, tá, gente? Mas aí é pontos de presença e de frequência também, tá?
Caso alguém esteja começando alguma coisa, a gente negocia depois, podem me procurar no privado, não tem problema nenhum aí no grupo de WhatsApp, tá? Mas eu já vou então falar do nosso exercício para a semana que vem. Então vamos lá. Acho que é atividade 3, não é isso, gente? Essa próxima? É atividade 3 mesmo. Isso. Dessa matéria é 3. Deixa eu voltar aqui que eu só desabilitei. Só para colocar ali o 3. Então vamos lá. É um pouco parecido com o que vocês já fizeram, tá, gente? Mas vamos lá, olha. 1. Identifiquem os riscos aos quais estão sujeitos e classifique-os quanto aos critérios qualitativos. Logo lá no comecinho do slide, eu fiz uma listinha dizendo qual é o critério qualitativo físico, químico e biológico. Lembra? Então, ou seja, está exposto a vírus, está exposto a alguma coisa, é o processo biológico, o risco físico, por exemplo, a lugar muito alto, muito barulhento, alguma coisa. Então, né? Então eu quero que vocês identifiquem aonde vocês trabalham hoje. Eu quero que ali no local onde vocês estão, eu quero que vocês identifiquem os possíveis riscos, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 1000, tá? E aí, dentro da quantidade que vocês vão me passar, eu quero que vocês classifiquem esses riscos que vocês vão me apresentar do local de trabalho de vocês, classificando quanto, olha, eu estou num local que eu tenho lá risco físico, que é o quê? Estou exposto a barulho, por exemplo. Tá ok? É coisa simples assim. O local onde eu trabalho tem risco químico. Eu fico muito voltado para um local que tem produtos químicos no ar, um cheiro muito forte. Ok. Então é isso que eu quero que vocês façam, tá? No trabalho passado eu pedi para vocês apresentarem a questão de riscos do local, não foi, gente? Vocês podem até aproveitar o mesmo exemplo, quem quiser pode aproveitar aquele mesmo que se alguns de vocês já me entregaram e só classificar agora do ponto de vista qualitativo. Olha, esse risco que eu sugeri aqui na aula passada, na atividade passada, esse risco aqui é físico, esse risco aqui é biológico. Só isso que eu preciso aí para essa questão 1, tá? 2, o que poderia ser feito para reduzir ou eliminar esse risco aí, tá? Se já for o mesmo que vocês já tinham colocado na aula passada, pode desconsiderar essa segunda questão. Mas a primeira da classificação qualitativa tem que ser feita. Alguma dúvida? Rodrigo, essa atividade eu fiquei na dúvida hoje é o seguinte, se eu te entrego isso, se eu tiro uma foto do caderno aqui, escrito à mão, ou se eu envio... Eu não tenho... Caio, como a gente está num processo online, eu não tenho essa frescura de ter que fazer com letrina, igual tem professor que exige o pessoal escrever o negócio. Não, pode ser digitado. Se você fizer no caderno e quiser tirar uma foto e me mandar, pode. Se você tiver um computador, acesso ao computador e conseguir... Eu prefiro digitado, óbvio, todo mundo prefere. Mas tem aluno que não tem computador, tem só o celular, então... faz no caderno e tira uma foto. Não tem problema algum quanto a isso. Eu sou muito flexível nessas questões, tá? Ok, gente? Fica a critério de vocês. Óbvio que a gente prefere digitado, tá? Aliás, assim, até digitar no computador é muito chato, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, detesto. Mas se vocês quiserem fazer no caderno, tirar uma foto e me mandar, veja bem, desde que a foto fique legível, tá? Pode mandar lá no digitalizado, eu posso até mandar no meu celular, tá? Não tem problema nenhum a foto digitalizada, não. Mas particularmente, eu prefiro que vocês me mandem pelo computador, tá? Ok? Ok. Mas claro, gente, aí como vocês estão no primeiro período, tem professor que vai ser mais exigente. Assim, olha, aliás, assim, se der dentro do possível, vocês comprarem um computador ou notebook, vocês já vão pensando nisso. Não precisa ser um top de linha, não. Mas vai dar uma autonomia muito grande para vocês, quem não tem computador ainda, tá? Longe de mim também fazer com que vocês gastem em pleno processo de crise econômica que a gente está. Mas dentro do possível, vocês já vão tentando rastrear. Isso aí é uma possibilidade. Compre usado, tenta comprar de alguma forma, porque às vezes pode garantir. Apesar de que o celular substitui plenamente isso, tá, gente? Então não fica preocupado também, não. Consigo fazer pelo celular, ótimo, beleza, e manda pelo celular. Até porque, nesse momento, os professores não podem exigir muita coisa, não. Concordam? É mais complicado. Até que se vocês estivessem na faculdade com acesso ao laboratório, aí poderia exigir uma coisa mais digitada mesmo. Não é o caso desse momento que a gente está.
Combinado, gente? Tá tranquilo quanto a isso? Não dá nem para ficar usando da empresa. Ah, eu vou usar o da empresa. Depende, tem empresa que não deixa ou não permite mesmo, tá? Então, no horário de almoço pode. Aí isso é outra questão, mas tem empresa que cria caso, tá? Então, quanto a isso, viu, Caio? Se precisar negociar, ô, Rodrigo, olha, fiz aqui, posso tirar uma foto e mandar? Pode, não tem problema algum, não. Legal? Alguma dúvida no exercício, gente, na atividade 3? Alguém que não fez a 1 e a 2? Rodrigo, você recebeu a minha atividade no e-mail? André, hoje eu vi lá, recebi lá, mas eu ainda não cliquei para ler ela, não. Eu vi que você mandou. Professor, eu não fiz não, que eu comecei hoje. Seja bem-vindo. Pelo menos o primeiro dia tem que chegar um dia, né, Bernardo? É a primeira vez, isso aí. Seja muito bem-vindo, viu, meu caro? Tá? Eu vou fazer o seguinte: você já está no grupo de WhatsApp ali, não está? Sim. Eu até avisei lá no grupo. Então, beleza. O pessoal até comentou aqui. O que eu vou fazer? Hoje eu vou repetir lá. Ainda, gente, eu sei que o AVA ainda está dando problema. Então, muito provavelmente o Bernardo, não sei que dia que você fez a matrícula, Bernardo, você ainda não deve nem ter acesso ao AVA direito. Se tiver, ótimo. Mas hoje, ainda hoje, eu já posto os slides das aulas passadas e vou colocar o link das aulas gravadas, tá, gente? E aí, Bernardo, se você quiser me entregar até na próxima quinta-feira as atividades, fique à vontade para você me entregar. Tá legal? Maravilha, então, show. Aí eu vou postar hoje, então, de novo, os slides lá no grupo, gente. Alguns vão comentar, mas o Rodrigo está repetitivo. Claro, porque tem aluno novo entrando. Então, eu vou repetir os slides das aulas passadas, que é o slide 1 e 2, mais o slide, a gente chama de slide 0, que tem o calendário e o cronograma, e o de hoje também. Beleza, Bernardo? Ok. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. É mecânica também, né? Engenharia mecânica. Bacana. Aí eu já falei com o pessoal, excelente curso, uma ótima escolha de vocês, tá? Pessoal, alguma dúvida no exercício? O Bernardo e demais, se vocês quiserem me perguntar depois pelo WhatsApp, alguma coisa, ainda mais que você às vezes não pegou uma aula, fiquem à vontade para me perguntar lá também. Mas no ABA tem as aulas gravadas, não tem? Dessa disciplina ainda não estava liberado para mim, não. Para eu colocar o link da aula gravada. Eu vou até mandar no WhatsApp, mas vou pôr no AVA também. Depois eu não vou mandar no WhatsApp, não. Eu só coloco no AVA, tá, gente? Sim. E aí, Bernardo, aproveitando que você está começando hoje, só para explicar isso. Você tem que entrar toda semana e fazer aquelas atividades de pré-aula, aula e pós-aula no AVA. Isso está valendo frequência e está valendo nota também, ok? Não, ok. Depois eu explico com mais calma isso depois, tá, gente? Mas é só para explicar para vocês, você tem que fazer isso aí. Então, até semana que vem, eu aceito vocês fazerem. Quem não fez ainda o AVA, as atividades lá, por exemplo, já acabou hoje a unidade 1.3. Na próxima semana eu vou começar a 2.1. Então, vocês já tem que estar, na próxima aula, na sexta-feira que vem, vocês já tem que ter feito a unidade 1 toda no AVA completa, né? 100% feito. Aí vai valer pontuação. Tranquilo? Okay. Entra lá, clicar no pré-aula, aula, essa coisa toda. Tranquilo. Bacana? Pessoal, obrigado, então, muito obrigado você, Bernardo. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Uma excelente fim de ano para vocês. Juízo, cuidado com essa questão da pandemia. Se vocês puderem, eu até falei isso ontem, se vocês puderem ficar em casa, dentro do possível, né, gente? Claro, nem todo mundo consegue. Mas se for sair à rua, toma cuidado com precaução, porque vão ser as piores 2 semanas, parte dessa, e mais ainda uns 10 dias pela frente, com um risco grande de vocês, quem adoecer, não conseguir acesso a uma unidade respiratória no hospital desses aí. Então, por favor, tentem se precaver. Combinado? Nada de sextou, tá, gente? Nada de sextou, nada de domingou, nada disso. Tranquilo? Pelo menos para esse período. A gente já está com vacina, já está começando a vir, então vamos ter mais calma aí, a gente ficar mais comportado aí. Dito isso, eu encerro nossa aulinha por aqui, agradeço demais a participação de vocês. Toda e qualquer dúvida, podem me acionar lá no WhatsApp. Tá legal, gente? Um abraço para vocês aí. Valeu, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite.